Olá, irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Iniciando então o terceiro trimestre, revista Compromisso, dia 5/7/2020. O tema, desse terceiro trimestre, irmão, vai ser tudo voltado sobre a oração. E para nosso primeira EBD, o que é a oração? Segundo o autor, a oração ela é um marco fundamental, ou seja, toda ação ou acontecimento que caracteriza um período, geralmente simbolizando um evento importante. Então a oração é de extrema importância na vida do crente. O que tem impedido os cristãos de terem seu momento de oração? Inovações, correrias, agitação, enfim. O que tem impedido o cristão de orar? Vivemos um tempo onde as pessoas estão cheias de coisas para ouvir, assistir, ler, consumir, enfim, cheias de si, e não sobra tempo para oração e meditação. Irmãos, o autor traz também aqui uma referência, que eu achei interessante. Ronald Ruther, em seu livro Doutrina Bíblica da Oração, ele vai falar assim: o marco fundamental da vida cristã corrobora o nosso pensamento quando diz: há sempre uma razão para não orar. Agora não tenho tempo. Acordei tarde, já estou atrasado para o trabalho. Estou muito cansado. E para orar, devo estar descansado. Outra hora eu oro. Depois. E o Senhor sobra. Nem percebemos que Ele não ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Como tem sido nossas orações? Quanto tempo eu tenho dedicado a Deus, eu tenho orado ao Senhor? Objetivo, compreender que a oração deve ser um marco fundamental na vida cristã. Meditar no valor e o significado da oração para a nossa vida. Experimentar a eficácia da oração no dia a dia. Compreender, meditar, experimentar. É a prática. Jesus deixou exemplo, sempre se retirava para orar. Então, irmãos, o que é a oração? Os textos base nossos é Mateus 6, Marcos 1 e Salmo 139. Eu não vou ler todos, porque nosso tempo é curto. Então, em Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Como eu falei, Jesus ele sempre buscava tempo para orar. Ele sabia das lutas, dos desafios do dia seguinte, mas ele sempre buscava falar com Deus, ouvir a voz de Deus, o que Deus queria, quais eram os planos e projetos de Deus. Assim como esse exemplo, diante das lutas, o que irá nos manter firme são os joelhos dobrados. Ao exemplo de Jesus, diante das lutas, o que irá nos manter firme são nossos joelhos dobrados. Dobre seus joelhos e quebrante-se diante do Senhor, pois Deus não resiste a um coração quebrantado. O salmista, no Salmo 51:17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O autor coloca para a gente, irmãos, um ensinamento. Aliás, já foi bastante falado sobre isso, Mas a pergunta é: você já percebeu que quando um pássaro dorme num galho de árvore, ele não cai? Você sabe por quê, O segredo está nos tendões de suas pernas. Eles funcionam de forma que quando os pássaros estão com seus joelhos dobrados, seus tendões travam, segurando firmemente qualquer coisa. Seus pés se destravarão somente quando ele desdobrar o joelho para voar. O joelho dobrado da ave faz com que ela mantenha-se firme e não caia. Nós também, irmãos, os nossos joelhos dobrados nos manterão firmes
para não cairmos, para permanecermos inabaláveis na presença do Senhor. Em João 17:9, Jesus orou por mim e orou por você. Ele nos ensinou. Ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E 17:20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Jesus já orou, né, por mim e orou por você. Nós somos marcados pela oração de Jesus. E a nossa missão e a nossa função também é orarmos, seguir o exemplo dele, por aqueles que hão de crer, por aqueles que estão próximos a nós. Mas existem 3 lições, irmãos, que o autor traz para nós, porque a gente não perca o nosso foco de oração, não deixe que as circunstâncias da vida, né, nos afaste do Senhor. Lá em Mateus 6:6, né, Jesus vai falar assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então Jesus ele pede para a gente nos esvaziarmos das circunstâncias, esvaziarmos da multidão, né? Sairmos do meio em que a gente está inserido e buscar refúgio, um canto seguro. Pode ser o seu quarto, a sua sala, desde que você esteja em sintonia com Deus, desde que você esteja no silêncio profundo. Uma vez uma pessoa falou para mim que eu devia orar de madrugada. Eu falei: por que de madrugada? Ela falou: porque de madrugada a linha com Deus tá menos congestionada. De madrugada você consegue ouvir o silêncio, você consegue meditar. E é verdade, irmãos. Já fiz essa experiência, é verdade, né? Então busque um lugar tranquilo. Jesus sempre buscava refúgio para orar. A Bíblia fala que Jesus sempre saía para orar. Às vezes levava 1 ou 2 discípulos com ele. Não permita, irmãos, que os ruídos venham tirar, né, a sua paz com Deus. Não permita que as redes sociais, as diversas atividades que surgem te impeçam de orar. Eu costumo dizer que quando nós oramos, irmãos, nós entramos numa audiência com o Senhor. Então tem que ser nós e Deus. Esvaziar-se dos nossos desejos, também o autor coloca aqui pra gente, né? Lá em Lucas 22:42, Jesus falando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Este foi um momento crucial, onde Jesus falou: olha, Senhor, cumpra-se em mim os teus propósitos, os teus planos. Então, às vezes, irmãos, nós queremos que Deus age em nosso favor, e se a coisa não acontece, nós ficamos chateados, queremos que Deus haja no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, irmãos. Há algumas religiões, né, que agem com Deus como se a oração fosse meio um supermercado. Eu vou orar e vou ser atendido. E quando não é atendido, fica chateado e busca outros lugares, outras formas de querer com que aquilo aconteça rápido na vida. Irmãos, nossa vida é tempo e vontade de Deus. Assim como Jesus. Senhor, está pesado este fardo. Está difícil. Mas se eu tiver que aprender com isso, cumpre a minha tua vontade, Pai. Os teus propósitos na minha vida. A vontade de Deus, ela deve sempre prevalecer e sobressair as nossas vontades. Outro ponto é esvaziar-se de si mesmo, né? Terceiro ensinamento. Em Lucas 18:9, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui ele está falando do fariseu e do publicano, as diferenças nas orações. Um orou
orava para si mesmo, dizendo que era merecedor, que era justo, se auto-justificando para Deus, né? Então os fariseus eles eram homens respeitados, eram doutores, intérpretes da lei, exerciam a função pedagógica de ensinar-lhes as escrituras para o povo judaico, lá para o judaísmo. Mas suas orações eram vazias sobre si e para si mesmo, e assim não deixava espaço para a atuação de Deus. Como tem sido, irmãos, a nossa oração, irmãos? Nós temos orado como um fariseu ou como um publicano? Publicano oposto do fariseu. Ele era responsável pela arrecadação tributária que lançava julgo sobre a população judaica. E assim era considerado um traidor, inimigo do judaísmo. Então o fariseu era alguém que não era bem visto, pois era um cobrador de impostos. Exercia um fardo pesado sobre o judaísmo. E muitos deles se beneficiavam para si próprios, né, à custa do povo. Então era um homem que não eram mal vistos. Mas aquele publicano orou de uma forma que reconhecimento, Senhor, não impute em mim este pecado, pois sou pecador. Aí Jesus, no final da narrativa, ele indaga a seus discípulos: qual dos dois saiu do templo redimido? Reconhecimento, irmãos. Reconhecimento. Quando orarmos, devemos chegarmos diante do Senhor e questionarmos em nosso coração, né? Senhor, sonda-me, ó Deus, assim como o salmista orou. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus não resiste a um coração quebrantado, meus queridos. Deus não resiste a um coração contrito. E essa pergunta, né, nos nossos tempos de hoje, ela ecoa para este tempo, para este século XXI. Né? Como nós temos orado? Igual a um publicano ou a um fariseu? Fica essa questão. Para a gente concluir, irmãos, eu vou ler o resumo aqui, exatamente como o autor deixou, sabe? Ele vai falar assim, ó, a oração não mudou. A oração não é uma fórmula mágica que, diante da racionalização do ser humano, perdeu o seu efeito. A oração é o que sempre foi, a maneira de dialogar com Deus, de alcançar a sua vontade, de ouvir profundamente a sua voz e de contar para Ele as nossas alegrias e tristezas. Na certeza de que seremos ouvidos e conduzidos pela sua misericórdia. A oração continua sendo o caminho do relacionamento. Nós é que mudamos. A sociedade do século XXI tem voz demais para ouvir e mensagens demais para transmitir. Somos cheios de compromissos, de pessoas e de nós mesmos. É necessário trilhar o caminho do esvaziamento para que o silêncio de Deus não caia de vez sobre nossa vida. Para nós meditarmos e refletirmos. Que Deus abençoe a todos. Com certeza essa lição, esse trimestre, irmãos, vai ser uma lição muito abençoadora, assim como o trimestre passado foi. Tá? Então não perca aí as aulas, assistam aos vídeos e coloquem em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Aumente cada dia mais o seu tempo de oração e sempre quando orar, irmãos, separa tempo também para ouvir a voz de Deus no silêncio. Muitas vezes nós oramos e saímos agitados. Quando o Espírito Santo quer falar com a gente já está no carro, ou já está indo para o trabalho, ou já está conversando com alguém. Sempre que orar, aquieta o seu coração, esvazie a sua mente.
Livre-se de todo ruído que impede você de ouvir a voz do Senhor. Deixe a voz do Espírito falar ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.